Fernanda quando disse que não queria clima de Copa do Mundo, coitada. Não ia ter como conter. O brasileiro é isso mesmo. A gente vai trazer aqui agora para somar a nossa conversa. Eles que estavam ali olhando tintim a tintim do que estava acontecendo. O nosso colunista Sadovski, também nossa repórter, a Fê Talarico, que estavam ali. Inclusive, Sadovski, ao vivo, eu confesso que a gente viu tudo quanto é festa acontecendo ontem, né? Tive convite para assistir em casa de amigos, mas eu quis muito participar, não vou fingir elegância aqui não, quis participar no meio do furdunço mesmo na rua, para sentir esse clima que a gente assistiu agora, mas botei no foninho de ouvido a programação aqui do UOL com a Michele Barros e vocês trazendo todos os destaques. Sadovski, queria começar com você aqui, um bom dia, obrigada por estar com a gente no UOL News. E qual que é então a dimensão, na sua visão, na sua experiência, dessa vitória esperada há tanto tempo, que emocionou tanta gente por aqui? Bom dia, Natália. Bom dia a todos. A gente fez história ontem, né? O Brasil fez história e acho que o que vai reverberar dessa vitória do Ainda Estou Aqui com o melhor filme internacional, a gente precisa ver agora ao longo do tempo, como é que a nossa indústria vai reagir, como é que as pessoas que estão trazendo filmes para o cinema vão reagir. Mas eu acho que é um passo tão importante para a gente colocar o cinema embaixo de um holofote internacional e saber que o mundo está de olho. Então, a partir do momento da vitória do filme do Walter, a gente sabe que no mundo todo, quem gosta de cinema está assim, beleza, qual é o próximo filme do Brasil? Agora vai descobrir qual é a próxima história brasileira que eles vão compartilhar com a gente. Então, isso é muito importante para a gente poder dimensionar o modo como a gente produz nossos filmes, como a gente distribui nossos filmes, como a gente exibe nossos filmes. Então, é um momento para toda a indústria, em todos os segmentos que ela compõe, entenderem para onde a gente quer caminhar. Eu acho que o nosso cinema é super plural, a gente tem uma variedade de sabores e de cores e de ideias, e como o Josias já frisou várias vezes, quando a gente faz cinema, a gente colhe os dividendos disso. Quando a gente cria arte, quando a gente cria uma história que tem esse tipo de impacto, a gente consegue colher os dividendos. E é claro, a academia mudou. Nos últimos anos teve uma internacionalização muito maior de quem vota na academia, né? Os votantes ficaram muito mais espalhados pelo mundo. A vitória de Parasita há alguns anos foi um reflexo disso. O sucesso de Zona de Interesse no ano passado foi reflexo disso também. E a gente vê agora um filme brasileiro repercutindo fora, sendo assistido numa história que é tão cara para a gente, mas tão universal, que qualquer pessoa pode assistir e pode se identificar. Não precisa ser catedrático em história do Brasil, mas pelo menos ficam conhecendo um recorte da história do Brasil e um recorte do nosso talento, né, para poder contar essa história de uma maneira tão brilhante. Então, é um ponto de partida muito importante, é um reflexo do novo rumo que a academia toma. Eu acho que é o momento da gente celebrar e respirar e não deixar que seja só uma bolha, que seja só um acontecimento, que isso possa ter ramificações. Não que todo filme produzido no Brasil tenha que necessariamente um dia ganhar o Oscar. Mas eu acho que é bacana a gente ver que quando a gente faz um trabalho tão bonito e tão caro para a nossa história, as pessoas prestam atenção. Então isso eu acho que é o grande legado do Oscar e de Ainda Estou Aqui. Fazer com que as pessoas prestem atenção no que a gente faz aqui dentro do nosso quintal. É um ponto de partida, né, Sadovski? Só antes da gente avançar, inclusive, queria um ponto, se eu também estava discutindo aqui com o Josias e o Thales, o discurso do Walter Salles, tanto no palco quanto depois ali para a imprensa. Você que destaca justamente esse ponto de que a academia vem mudando. Ele que falou ali sobre o ponto de vista da democracia em risco no mundo todo, né? Ele frisando, óbvio, o Brasil pelo contexto ali da história, mas destacando isso no mundo todo, aonde ainda estamos aqui, ainda estou aqui, entra nesse quesito, nesse contexto de uma mudança aos poucos da academia. Como que você viu o discurso do Walter Salles lá, dando esse tom a partir da visão política brasileira para o mundo todo, Sadovski? Toda a arte, Natália, todo filme é político. Não importa
o gênero, não importa o escopo, são pessoas, né? São cidadãos criando arte e são pessoas que têm um ponto de vista artístico a defender, mas têm um ponto de vista político a defender. Porque quando a gente conta a história de pessoas, né, a gente tem que levar em conta o contexto onde essa história está inserida, de que forma essa história vai ser abraçada. E a gente vive um momento tão frágil. Né? No Brasil, a gente passou por um furacão que mostrou o quanto a nossa democracia é frágil. Os Estados Unidos agora passam um momento extremamente delicado que mostra o quanto a democracia pode ser frágil. Eu conversei com alguns amigos, alguns jornalistas de fora do Brasil, e eles ficaram muito chocados com a história de que a qualquer momento, num regime autoritário, uma família pode ser estilhaçada nas mãos de agentes do governo sem nenhum aviso, né? sem nenhuma antecipação. Então, acho que isso ficou muito claro no que o filme mostra e as pessoas querem se ver, né? As pessoas querem entender o momento político. A arte não está aqui para poder ensinar lições, mas está aqui para oferecer um reflexo. E nesse contexto político, talvez Ainda Estou Aqui mostre um espelho do que a gente passou e do que os Estados Unidos não querem nunca atravessar. Então, é um filme, mas também é um recado. Certeza, e a gente vendo, né, Fê, queria muito entrar com você justamente nesse ponto que o Sadowski destacou aqui com a gente, de que a gente soube fazer esse trabalho, né, soube montar ali, fazer uma campanha que foi longa, que você acompanhou de perto. Queria muito a sua análise também, porque acho que na internet a gente brincava até de que a gente ia conquistar esse Oscar, nem que fosse na unha, na raça, no carisma do brasileiro. A gente viu que a Fernanda Torres, que pra gente já é tão gigante, cresceu absurdamente no mundo todo, de lá pra cá, desde a estreia do filme em Veneza. Queria a sua análise também da importância desse Oscar, Fê, partindo diretamente até pela repercussão do pessoal, para a gente trazer aqui o post do Celton Mello falando e destacando justamente que já era uma vitória a gente tá lá, ele com esse sorriso aí lindo, feliz, falando agora temos um Oscar, lindeza de jornada. O filme seria importante e necessário de qualquer maneira, mas esse troféu celebra a equipe, aditiva o filme, honra a família Paiva e mais do que isso, aumenta consideravelmente o interesse no nosso potente cinema brasileiro. Todos ganhamos hoje. Os Sensíveis ganharam esse prêmio com a gente. Celebrem muito. Isso aqui é histórico. Ele sempre muito certeiro nas palavras, né? Botando aqui, os Sensíveis ganharam esse prêmio com a gente. O Brasil todo sentiu essa vitória. Inclusive o vídeo aí dele fazendo react. Paz, alegria de quem tinha ali alguma confiança. Era a nossa maior aposta mesmo, o filme internacional. O que viesse a mais ia ser lucro, Fê. Como é que você viu esse momento e essas primeiras repercussões? Acho que seu mic tá desligado, Fê. Tá? Agora sim. Bom dia para você também. Bom dia. Eu acho importante a gente primeiro pensar que uma estatueta não faz verão. A gente não vai mudar tanta coisa, assim como talvez a gente quisesse, principalmente na produção brasileira de cinemas. Vale lembrar que a campanha do Oscar é algo realmente que faz muita diferença. Oscar é lobby. Também o quanto a Fernanda Torres está não sei quanto tempo sem pisar no Brasil. O Walter Salles também foi acompanhando ela por todo esse processo. E isso faz toda a diferença. Inclusive, vale destacar que talvez a gente tenha, assim, tomado um pouco à frente dessa disputa de melhor filme internacional depois da ascensão e queda de Emília Pérez, né? Porque não tem como a gente não perceber que até agora Emília Pérez levou tudo. E bem quando todas as polêmicas de Emília Pérez estouraram ainda mais, principalmente com a Carla Sofia Gascon, foi quando a gente, Ainda Estou Aqui, foi tomando mais a dianteira. Até então, Emília Pérez era o grande favorito e só depois que tudo isso aconteceu, as coisas mudaram. É claro que é muito importante para a gente vencer esse Oscar. É claro que isso não tira a nossa importância, mas a gente não pode fingir que isso não aconteceu. Emília Pérez era um grande concorrente e que a gente achou, sim, que teria levado tudo se não tivesse escorregado no final da campanha. Outra coisa que eu acho muito importante também destacar é que a gente levou filme internacional, que é como se fosse uma votação à parte. Vale dizer que quem submete o filme
academia do Oscar é o país, né? Então não são as produtoras, não são como acontece com as outras categorias. Isso também é muito importante dizer, porque o Brasil estava alinhado com o discurso de Ainda Estou Aqui. Então, será que se fosse outro governo, se fosse outro Ministério da Cultura, como é que seria isso? Será que seria Ainda Estou Aqui, que seria indicado, que enfim, concorreria na categoria de filme internacional? Porque no passado, por exemplo, Anatomia de uma Queda não concorreu como filme francês, e ganhou, inclusive, Oscar de melhor roteiro original. Então era um filme também que se destacou muito, e o filme indicado pela França não chegou nem mesmo aos 5 indicados finais. Então acho que não tem como a gente não... Assim, a gente óbvio que fica muito feliz, mas a gente também tem que entender onde é que a gente concorreu, aonde a gente estava. E é um filme, eu acho que é muito importante, sim, a gente está falando sobre ditadura, sobre governos autoritários, mas também a gente está falando de um filme sobre luto, e luto é universal. Então, eu só acho que a gente tem que ter muito pé no chão quando a gente fala sobre onde a gente chegou, sobre onde Ainda Estou Aqui está sendo conversado fora. A gente sim está falando de uma família que foi destruída pela ditadura militar, mas a gente também está falando de uma família que perdeu o pai. E esse sentimento não precisa ser brasileiro para ter. Então, qualquer pessoa consegue se identificar. Então, também de pensar assim, onde é que esse filme realmente está reverberando. Qual é a história que o filme está reverberando, sabe? Com certeza, Fê. É muito importante você tocar nisso, porque é justamente o que entra, no que toca internacionalmente em todo o mundo, e a gente pegar essa história do contexto do momento e levar ela daqui para frente, né? Como é que ela vai se sustentar daqui para frente. Estava até vendo, o pessoal da Trip lembrou uma entrevista. Por favor, Thales, pode fazer. Sadovski, é possível fazer, você falou na possibilidade de ser uma bolha, a Fernanda também, que a gente precisa que seja. É possível fazer algum paralelo entre esse filme e o momento, e o Pagador de Promessas e o Terra em Transe? Aqueles lá foram bolhas, não foram bolhas. Esse poderá... Que tipo de paralelo pode se fazer? Eu acho que era um outro momento político, histórico da nossa indústria, né? Era uma outra época que o cinema era pensado de uma forma diferente, principalmente Terra em Transe, né? Que o Glauber Rocha ele fez totalmente um espelho, né? do que era o Brasil na época. Então eram entregas diferentes. Eu acho que existe hoje uma flexibilidade maior da gente produzir filmes, mas ainda assim, todo filme, principalmente os filmes internacionais, eles são um reflexo do que acontece no país naquele momento, né? A gente pega o que a gente tem de mais caro da gente aqui e a gente transforma essa história numa história universal. Como Parasita, né? O Bong Joon-ho ele fez um filme sobre a diferença de classes abismal que existe na Coreia, mas é um filme que podia acontecer em qualquer lugar. Então eu acho que pegar o contexto de Ainda Estou Aqui mostra um pouco do Brasil hoje e a possibilidade que a gente tem de abertura e de apontar dedos para culpados por malefícios que o Brasil já atravessou. E não precisamos recorrer a alegorias como isso já aconteceu uma vez. Então, a gente tem momentos. O momento de Pagador de Promessas, né, que ganhou Cannes lá atrás, e a gente vê agora, Ainda Estou Aqui ganhando o Oscar, são momentos políticos que têm um diálogo entre si, mas que a realidade da época fazia com que os filmes pudessem ser feitos e ter um impacto de forma diferente. Então, acho que tem um paralelo, temos a nossa bolha antes, temos a nossa bolha agora, mas cinema é uma bolha, né? O cinema é um microcosmo que a gente consegue estourar e levar para o resto do mundo. Um momento que a gente quer destacar aqui também foi justamente ali naquele momento. A gente sabe que sempre rola aquele momento de fazer as piadinhas com os filmes, e a gente teve um momento que a gente separou aqui do Conan O'Brien fazendo uma brincadeira sobre o Ainda Estou Aqui, que não colou bem por lá, uma piada que foi considerada de mau gosto e causou polêmica nas redes sociais. Vamos assistir o momento. Yeah, I'm Still Here is about a woman who forges ahead alone after her husband goes missing. Yeah. When my wife saw it, she called it the feel-good movie of the year.
Yeah, I'm Still Here is about a woman who... Ali Fernanda até dá uma risada, um momento de elegância, né, Sadovski, mas ali não pegou muito bem. Eu queria um comentário seu sobre isso e depois entrar um pouquinho mais no papel da Fernanda, no papel da história da Eunice, mas antes um comentário sobre esse momento que não pegou bem, estava ali, a gente sabe que é tradicional fazer essas brincadeiras, mas ficou meio baixo astral, né? Eu acho que faltou um pouquinho de sensibilidade na hora dos roteiristas escreverem as piadas do Conan O'Brien, e essa aí passou reto e ninguém falou, amigo, talvez essa aí não seja exatamente a melhor piada para contar na noite, né? Ainda bem que foi rapidinho, passou reto, né? Mas a gente sabe que brasileiro não perdoa, principalmente em redes sociais, então isso vai reverberar contra ele por muito tempo. Também, Sadovski, um pedido que foi feito aqui que eu queria entrar com você era o destaque justamente para a Eunice e para as Fernandas, né, mãe e filha. A gente estava ali no momento do discurso do Walter no palco, ele celebrando essas mulheres tão fortes que viveram a história e deram vida à história nas telas. Acho que muitas das análises e das falas da própria equipe dizendo das diferenças do livro do Marcelo para a adaptação para o filme foi justamente essa questão do ponto de vista, né, que a gente tem ali de como essa narrativa é contado, que embarca em tudo isso que a gente está analisando aqui, da sensibilidade, da forma como o filme chega nas pessoas. Queria uma análise sua sobre essa homenagem do Walter no momento que ele começa ali falando que é pelo cinema brasileiro e é para a Eunice, é para as mulheres que deram vida à Eunice em si nessa história. Como que a gente pode marcar esse ponto de vista, esse destaque em si para as mulheres que deram o tom do filme que chegou aí tão longe como a gente viu? Muitas vezes o cinema, né, o cinema brasileiro, ele é um cinema de temas, né? A gente vai falar sobre o quê? Então elege-se um tema e a gente discorre sobre esse tema. Ainda Estou Aqui é um filme sobre personagens, sobre pessoas. Então, quando o Walter destaca a Eunice, ele mostra que o filme tem um ponto de vista muito claro. E que as pessoas podem abraçar esse ponto de vista e se identificar com esse ponto de vista, né? Uma mulher que tem o seu mundo fragmentado, como ela teve no meio da ditadura militar, e tem que se reinventar, é uma história que tem um apelo universal porque fala sobre pessoas, não é sobre alguma coisa, é sobre alguém. E as Fernandas, né, a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro, entenderam a dimensão dessa história e ressignificaram a história como narrativa dramática. Então, o que a Fernanda Torres fez é um trabalho tão difícil, tão complexo, porque você internaliza uma interpretação que não tem aqueles momentos de catarse que a gente vê em muitas interpretações que são premiadas, aqueles momentos de explosão. Não, ela é muito contida em tudo isso. E reflete muito o papel da mulher na época, o modo como a sociedade esperava que uma mulher reagisse, né? Não podia ter esses arroubos emocionais, ela guarda tudo dentro dela mesma. Walter entendeu o ponto de vista do filme que seria esse e dirigiu a Fernanda de forma que ela conseguisse passar isso para o público de uma forma muito orgânica. Então, se a gente se emociona com a jornada da Eunice Paiva e com a interpretação da Fernanda Torres e também com a da Fernanda Montenegro naquela reta final, né, nas últimas cenas do filme, é porque a gente se emociona com a jornada. Tudo que a Fernanda Torres internalizou da Eunice Paiva, ela fez isso para que para que o público pudesse externar. Por isso que as pessoas estão tão comovidas com o filme, por isso que as pessoas choram, por isso que as pessoas se emocionam, é porque ela consegue montar esse pacote emocional e jogar para a gente. Isso é muito difícil de fazer como ator. É muito fácil quando você tem um tique, né, quando você tem uma coisa que você pode ancorar a sua performance e em cima disso, mas você trazer a batalha de uma pessoa de verdade, eu acho que é muito difícil de não ficar caricatural e muito difícil da plateia aceitar aquilo como verdade. Então, a Fernanda entendeu isso, o Walter, obviamente, dirigiu a Fernanda de forma brilhante, então acho que todos os elementos do filme trabalham para a gente absorver essa emoção que ela não precisa externar no filme.
Essa verdade costurada nesse contexto que vocês estavam destacando aqui, né? Queria até falar um pouquinho da parte política aqui com Josias e Tales rapidamente, a Fernanda que estava levantando até a provocação aqui sobre a questão do Oscar em si, as críticas, as mudanças da indústria como um todo. O pessoal da Trip até estava lembrando uma entrevista antiga do Walter Salles, ele falando sobre o Oscar e destacando a dificuldade do Brasil para conseguir avançar de certa forma no Oscar ali no passado, e ele destacando que o Oscar é um prêmio de uma indústria norte-americana com gostos estéticos bem definidos, mas às vezes é possível comer pela beirada, entrar pelas fissuras do sistema. Só não acho que deva servir de espelho. O cinema brasileiro tem que ser feito para propiciar o reflexo daquilo que somos. Se isso encontrar um eco lá fora, é um a mais. E está encontrando esse eco agora, e por isso que a gente vê tantas esferas importantes misturadas, né, Josias? Queria até destacar com você aqui as publicações do presidente Lula sobre o filme, ele trazendo aqui que hoje é dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro, orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e principalmente orgulho da nossa democracia, que ele e a Jan já estavam ali assistindo tudo ao vivo, que o Oscar de melhor filme internacional para Ainda Estou Aqui é o reconhecimento do trabalho do Walter Salles e de toda a equipe, de Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Celton Mello, do Marcelo Rubens Paiva, que escreveu o livro que inspirou o filme, e todos envolvidos nessa luta. Parabéns ao cinema brasileiro e viva Ainda Estou Aqui. A Fernanda levantava aqui com a gente, né, Josias, essa provocação também sobre o momento aqui de como o filme repercute ou não no cenário político, qual que é a importância de um Oscar e o futuro do cinema brasileiro, como que a gente vê o engajamento dos políticos agora com o filme e essa repercussão aqui? Eu acho que nós estamos discutindo uma obra, Natália, que é uma obra muito bem feita, né? Eu vejo esse filme como uma obra-prima, na verdade, né? E tem dois tipos de cinema, essencialmente, o bom cinema e o cinema ruim. E nós estamos diante de um bom cinema, é um bom filme que foi apreciado aqui no Brasil, uma bilheteria estonteante, mais de 5 milhões de espectadores foram ao cinema, numa fase que a gente via aí, a gente vinha da pandemia com salas esvaziadas, e esse filme encantou aqui e encantou fora. Evidentemente, tem todo o jogo da indústria. O Walter Salles conhece esse jogo, porque já jogou esse jogo, já chegou lá em outra oportunidade, não teve o mesmo êxito, mas sabe o caminho das pedras, né? Agora, essencialmente, o que nós temos que discutir é: ele jogou o jogo e produziu bom cinema? A meu juízo, sim. Então, esse é o objetivo final, é você produzir obras que atraiam espectadores. Você vai fazer cinema para você mesmo? Não, você tem que atrair as pessoas. E o bom filme é aquele que tem um bom enredo, né? Você vai olhar Titanic, por exemplo, que levou vários Oscars, aquilo é sobre um homem, uma mulher e uma pedra de gelo, um navio e uma pedra de gelo. Aqui também tem uma história, é uma história da ditadura. E o Walter Salles conseguiu dar simplicidade à história, tornar uma história que era particular numa história universal. O drama de uma mãe. Todo mundo tem mãe, todo mundo tem família, todo mundo sabe o que é violência. Então, ele transformou um enredo universal. Isso virou a cabeça da extrema-direita no Brasil. Começou uma campanha contra o filme e as pessoas foram notando. Eu mencionei a pesquisa do IPEC, que foi divulgada no final de semana passado. 62% de quem votou no Bolsonaro na eleição passada estava orgulhoso de ver o Brasil representado, bem posto numa cerimônia do Oscar. 80% dos eleitores do Lula estavam orgulhosíssimos de ter o Brasil na cerimônia do Oscar. Então, acho que nós assistimos a um fenômeno que é sonegado cotidianamente pela política. No Brasil, a política é feita de desavenças há muitos anos, não há um projeto de país, então nós temos uma tribalização da política. E você assistiu um fenômeno, é um filme que conseguiu furar a bolha, virou um filme supra-ideológico, atraiu a simpatia de direitistas e de esquerdistas e mostra uma capacidade que o brasileiro tem de cultivar a autoestima, o amor próprio. Acho que isso é bom para o país, é um sentimento que contribui no momento em que a democracia está sendo tão negligenciada, os valores, essa união do país em torno de objetivos comuns, isso vem sendo negligenciado há algum tempo. Não tenho a ilusão de que isso daqui
vai virar um sentimento perene e as divisões internas do país vão se dissolver a partir de um filme. Mas assistimos a algo que é inusitado em tempos de ultrapolarização. O país se reuniu em torno de um filme, e é um filme sobre a ditadura, que é um tema divisivo, é um tema que divide as pessoas, né? Então, acho que foi um grande mérito desse filme. E, tendo em vista o cenário que nós estamos vivendo, então, para julgar agora, o alto comando do golpe vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. As pessoas precisam saber o que é isso, o que é um regime E ditatorial, até nesse autocrático. ponto, né, Josias, Nós a gente está corremos esse falando risco, aqui. né? Isso A é gente está muito falando bom. aqui de fura-bolhas, mas fura-bolhas também geracionais, que é um destaque que eu quero trazer aqui durante o intervalo. Quem está acompanhando a gente pela TV, a gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas corre lá para o YouTube que você consegue continuar aqui também com as nossas análises nos próximos minutinhos. A gente já volta. Por aqui, Josias, você trazendo esse destaque importante, a gente queria trazer também do ponto de vista geracional, né? Inclusive, um dos autores que mais chama a atenção ali pela qualidade do trabalho tão jovem é o rapaz, o menino, o Guilherme, que representa o Marcelo no filme, e ele que contou com a repercussão toda justamente que ele não sabia o que era ditadura antes de participar e de ter acesso ao filme em si, ao roteiro de Ainda Estou Aqui. Vamos assistir. Antes de fazer esse filme, na verdade, eu não tinha conhecimento nenhum sobre a ditadura. Na verdade, não sabia muito bem o que foi, né? Eu conhecia esse nome, ditadura militar do Brasil, mas, enfim, eu não sabia muito bem de nada. E nas gravações do filme, eu continuei sem saber, porque eles tiravam o roteiro de mim, eles falavam as cenas e a gente interpretava improvisando. Esqueci a palavra, desculpa. A gente interpretava improvisando. Então, eu não sabia muito bem sobre essa história. Só no final do filme que me deram o roteiro, e aí eu descobri mais sobre essa história. E aí mostra muito justamente da conexão que a gente vê ali com essa preparação dos personagens também, essa delicadeza justamente que a gente vê em questões sutis entrando no horror da ditadura. Vou querer jogar essa pro Thales, que a gente aqui, quando estava na transmissão, o Sadovski participou com a gente, eu tive a honra de estar por aqui também, quando a gente teve a lista anunciada do Oscar, a gente conversou também com a Valentina Hersage, que faz a Veroca, a filha mais velha da Eunice, e ela contando justamente disso, né, do choque geracional que a gente acompanha também com esse filme e da gente ver ele furando bolhas, né? Seja desse ponto de vista histórico, seja do ponto de vista do acesso à cultura. Nossa, vi algumas pessoas comentando também o pessoal está descobrindo a Fernanda Torres agora, falando muito até de pessoas mais jovens, mas não é sobre isso, assim, né? Em termos, quando a gente está falando, né, Thales, de modinha, que sejam modinhas assim, que sejam coisas boas, que a gente vá espalhar para o Brasil. Eu vou querer a sua análise na volta do intervalo, da gente trazendo aqui esse relato, de certa forma, muito fofo do Guilherme Silveira, né? Ele está com 14 anos agora, tinha 11 durante a época de gravação. O filme teve um tempo longo de pesquisa, depois alguns meses de produção, envolveu muita gente. Uma das coisas que mais viralizaram foi até uma foto do Walter Salles ali atrás da Fernanda Torres, ela concentrada, incorporando o personagem da Eunice Paiva. A gente vê como se dá esse preparo e agora o jovem Guilherme ali falando do acesso que ele começou a ter de entender a ditadura, esse período tão importante e tão grave aqui no nosso país, através do Ainda Estou Aqui. A gente tá voltando agora aqui com toda a nossa audiência, televisão e YouTube conectados. A gente estava transmitindo aqui agora há pouco o discurso, a fala do jovem Guilherme, de 14 anos, que interpreta o Marcelo no filme Ainda Estou Aqui, dizendo que foi através do filme, inclusive depois da gravação em si, que ele teve mais acesso e tomou conhecimento, Thales, do que foi a ditadura no nosso Brasil, né, no nosso país. Como é que você vê a arte fazendo essa passagem de bastão, dando para a juventude um conhecimento maior do que foi esse período do nosso passado e que, como Josias já destacava aqui, se mantém no presente de diferentes formas? Esse depoimento do Guilherme trouxe uma coisa que eu não sabia, que o Walter Salles tinha escondido o roteiro dele e trabalhado em cima de improvisações. O Walter Salles parece ser um diretor especialista em lidar com crianças. No Central do Brasil também, né? Teve aquele menino que foi um espetáculo, né? Como esse
Guilherme agora também. Então, é muito interessante isso, né? Esse depoimento traz essa visão de como o Walter Salles... Agora, outra questão é também o Lula estar festejando. De início, a gente sente um estranhamento, aquela coisa de ficar presidente da República tentando ganhar em cima de um evento desses, mas é preciso que a gente lembre do que a Fernanda Talarico chamou a atenção, que o prêmio de melhor filme internacional é dado ao país. A indicação vem do país. Se estivéssemos, como a Fernanda chamou a atenção, se estivéssemos no tempo do Bolsonaro, dificilmente esse filme seria indicado. Muito dificilmente. Assim como ocorreram outros problemas na época do Bolsonaro, com filmes nacionais que poderiam ter sido indicados e não foram. Então, tem esse aspecto também, que é um aspecto importante. Esse filme cabe, nesse caso, ao governo brasileiro festejar, não só porque o prêmio é para o país, mas também porque foi indicado pelo governo brasileiro. Não teria sido se estivéssemos em outra situação. Tem essa outra dose de importância. Olha só, o Rubens Paiva foi morto, segundo uma testemunha que assistiu à sessão de tortura deles, e segundo o médico amigo Carlobo, que era um médico da ditadura, que cuidava das pessoas torturadas, cuidava não, atestava, falseava que elas morreram de outras formas, mas depois de tudo ele revelou que o Rubens Paiva morreu por causa das torturas que sofreu. E nós tivemos um presidente que defendia tortura, defendia o torturador. No impeachment da Dilma, ele comemorou em nome do brilhante Ustra, que foi um dos maiores torturadores da história do Brasil. Então, tudo bem, esse filme, como diz o Josias, é um filme que tratou muito bem da questão pessoal, da questão familiar, menos da questão política, mas ele, inevitavelmente, ele joga essa questão política no ar. E é preciso que as pessoas saibam disso. É preciso que esse menino, por exemplo, aprenda. Olha, houve isso no Brasil, está havendo gente querendo desenterrar esse período negro da história. Não é possível, não podemos aceitar. Não e a gente vê esse momento, a gente agora quer falar também de outros pontos. Aqui a gente tinha expectativa para mais do que um Oscar, a certeira era o de melhor filme internacional, mas antes disso, ainda nesse ponto político, rapidamente aqui, de curiosidade, Sadovski, que a gente viu na fala do Walter Salles, ali em cima a gente estava destacando a homenagem à Eunice, às Fernandas, mas a gente viu ali um discurso, até acho que no momento que ele foi tentar, pareceu que estava procurando o discurso, não achou, talvez tenha saído um pouco mais de improviso, mas a gente viu um ponto de um discurso mais curto ali, homenagem, no caso, a elas. Acho que ele não ia querer dar uma do Brody, de ficar falando ali um tempão e virar meme por isso, mas depois para a imprensa que ele entrou mais nesse tom político, né? Faltou um pouco esse ponto no discurso dele, no palco em si, no momento da cerimônia? Eu acho que não, Natália, porque o tempo ali é muito curto e o Walter é uma pessoa muito elegante. Ele entendeu que aquele momento no palco, com aquele holofote em cima, era para destacar o que tinha de mais importante no filme dele, que é a história da Eunice Paiva e das atrizes que a interpretaram. Eu vi que na saída ele falou rapidamente o nome de um dos presidentes da Sony Classics, né, da produtora do filme. Então ele provavelmente tinha aquele discurso mais padrão. Eu queria agradecer a fulano, mas ele se deixou levar mais pela emoção, o que eu acho ótimo, e depois ele colocou as ideias um pouco mais em linha e trouxe esse lado mais político do filme. Porque, de novo, todo filme é uma manifestação política e é importante. O cinema, obviamente, não é uma sala de aula e a gente não está lá para aprender história, mas a gente está lá para poder aprender que houve a história, e isso pode estimular as pessoas a buscarem essa. Se a gente
tem esse aspecto político destacado pelo filme é porque ele gravita em torno dessa história, em torno desse recorte do Brasil que foi tão pesado, né, e tão violento. Portanto, se puder estimular as pessoas a entenderem melhor o que aconteceu para não se repetir, então acho que o filme também funciona de um ponto de vista mais didático, de um ponto de vista de você pegar uma ideia e fazer com que as pessoas descubram o que é essa ideia, entendam o que é. Então é muito bacana ver o ator do filme, né, o Guilherme, uma criança que às vezes não tem muita dimensão do privilégio que tem hoje vivendo num país que não está sob nenhuma forma de ditadura, saber que houve um período tão pesado na nossa história, que houve um risco muito grande desse período voltar, e que a gente está aqui sendo capaz de celebrar um filme que também fala sobre essa história, né? O Brasil indica o filme internacional por uma comissão, né? A Academia Brasileira de Cinema. O governo do Brasil ele era muito mais presente antes nessa indicação, e isso não existe mais justamente para poder impedir que um governo alinhado a um lado ou outro lado coloque o dedo em cima dessa escolha. É claro que a comissão ela tem representantes do país, mas ela é muito mais independente do que a gente possa supor. Então, acho que nesse ponto o filme fez o seu papel de jogar uma luz sobre um período horroroso da história brasileira, dentro de uma história que a gente consegue contar para qualquer pessoa do mundo. E quem está aqui, como o Guilherme, pode despertar uma vontade de saber mais sobre essa história. Então a gente vê, tipo, o filme foi exibido na escola, algumas escolas estaduais, municipais, fizeram sessões do filme, eu acho ótimo, porque eu imagino as discussões, né, os debates que possam ter ocorrido depois da exibição do filme, né? As pessoas podem ter falado, mas o que aconteceu? Era assim mesmo, né? Então eu acho que o cinema ele consegue estimular essa curiosidade e fazer com que a história não fique para trás. O Spielberg falou na época da lista de Schindler, né, que perguntaram para ele, você não acha que são feitos muitos filmes sobre o Holocausto, esse tema é recorrente? Ele falou, sim, é recorrente e tem que ser para sempre. A gente não pode esquecer isso. Então, no Brasil, a gente não pode esquecer que passamos por uma ditadura militar violenta, repressora, e que a gente hoje está livre dela. E um símbolo até físico, um pouco de como esse prêmio é do país. Também estava vendo aqui, lendo uma curiosidade que eu não sabia, confesso, de para onde vai diretamente, né, o Oscar brasileiro, que por tradição